versículos 1 a 10 de Efésios. E é o que me parece quando nós lemos, em especial nesses 3 primeiros versículos do capítulo 2. Paulo, ele pinta para nós um quadro desolador da condição humana. Paulo diz que nós, antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos vivendo mais ou menos como esses da foto, como mortos-vivos. Mas é a partir do versículo 4 que nós vemos que o apóstolo Paulo, ele estava dominado por um senso de gratidão que faz um contraste desta miséria anterior que os leitores viveram com a atual riqueza daqueles que passaram a viver em Cristo. A partir do versículo 4, Paulo ele está preocupado em mostrar para a igreja de Éfeso que eles estavam anteriormente em uma horrível condição de trevas e, consequentemente, de morte, para que com isso pudessem se regozijar mais plenamente ao saberem que agora Deus, em sua infinita misericórdia e graça, fez com que a luz despontasse sobre eles. Certa vez, um professor meu deu uma definição do que seriam aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. A definição que ele deu foi a seguinte: nós estávamos a milhares de quilômetros enterrados embaixo da terra, sobre nós toneladas e toneladas do peso do pecado. E como se isso não bastasse, nós estávamos com nossos braços amarrados, com nossas pernas amarradas, olhos vendados, ouvidos e boca tapados. Nós, por nós mesmos, não tínhamos condição alguma de darmos o primeiro passo para que Deus nos resgatasse. E essa questão é fundamental para nós. Quanto mais nós entendemos essa real dimensão da nossa profunda condição que nós estávamos perdidos, nós mais e mais apreciaremos a maravilhosa libertação que tivemos por intermédio da maravilhosa graça de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos constantemente lembrar que também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O versículo 3 ele fala que todos nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne e segundo aquilo que era para nós pensarmos da forma que servia exclusivamente aos nossos próprios interesses. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Quando nós vemos o verso 14, que nós também já lemos nesta noite, ele fala para nós que existia uma parede de separação, que entre nós e Deus existia uma relação de inimizade. E um pouco mais à frente, no capítulo 4, versículo 22, nós lemos que o velho homem, ele se corrompia segundo as concupiscências do engano. E em virtude de tudo isso, o que nós merecíamos? Colossenses, capítulo 3, versículo 6, diz que por estas coisas é que venha a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós, por tudo isso, merecíamos a ira de Deus. No entanto, Paulo continua e ele muda o relato da triste condição humana. E o cenário se altera abruptamente. Pois após ele detalhar as trevas espirituais que viviam os efésios antigamente, ele passa a contrastar essas trevas com a luz. Ele diz que os efésios não podem ser deixados em seu estado de ira, em sua condição de miséria, e o tempo para que isso acontecesse já havia chegado.
o que eles precisariam compreender é que Deus abençoa a igreja ao dar aos crentes a vida eterna, unindo-os uns aos outros e dando-lhes a capacidade de perseverar na fé. Deus não apenas nos dá a fé, mas Ele nos dá a capacidade de perseverarmos na fé. E estas questões, a fé que Deus nos dá, a nossa salvação e a capacidade de perseverarmos na fé, nos dá em virtude de três pontos que eu quero destacar com os irmãos esta noite. Nós vemos no versículo 4, em primeiro lugar, que isto se deu por causa do grande amor que Ele nos amou. Meus irmãos, Deus ama o seu povo por nenhuma outra razão, a não ser a escolha dele em fazê-lo. Deus escolheu nos amar. Certamente, este amor que Ele tem por nós não é por causa de nenhuma virtude que nós possuímos, até porque homens e mulheres que estavam naquelas condições, aprisionados na teia da morte, jamais poderiam ter qualquer coisa para oferecer a Deus, para que em troca recebêssemos o amor dele. Hoje, nós temos a liberdade de não estarmos mais na escravidão do diabo e ainda temos a oportunidade de evitar a ira de Deus sobre nós. Mas percebam uma coisa, é o próprio Deus que dá vida aos mortos para que eles andem. Paulo insiste neste ponto e ele também mostra que não existe qualquer consideração de mérito, qualquer consideração de esforço ou qualquer consideração de habilidade para que nós fôssemos vivificados e resgatados. Este resgate, ele é fundamentado no amor de Deus. A situação de desesperança, a situação de desespero dos pecadores separados de Deus, onde Paulo relata nos versículos 1 a 3, é o pressuposto para nós compreendermos o seu ensino sobre a predestinação, que aliás vimos na semana passada, a predestinação daqueles aos quais Deus escolheu, e sobre o precioso dom amoroso que Ele graciosamente entrega a nós. Mas além do amor, nós precisamos destacar também que por Deus ter nos dado vida. É isso que nós vemos nos versículos 5 e 6. Nos deu vida, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aliás, nós cantamos essa noite com um grupo de louvor. Nós cantamos que Ele morreu na nossa morte para vivermos sua vida. O que aconteceu com Jesus Cristo também aconteceu conosco. Aquilo que é dito do Redentor também pode ser dito do redimido. O que aconteceu historicamente com Jesus também acontece aos cristãos de uma forma misteriosa, de uma forma espiritual. Por enquanto, nós temos uma experiência paralela em nosso interior, uma mente renovada, uma nova identidade como filhos de Deus e uma nova habilidade para vivermos de acordo com a natureza de Deus e livres do controle do diabo. Mas chegará um dia, naquele ao qual nós chamamos o glorioso dia, que diferente desses aspectos internos, também acontecerão mudanças em nossos aspectos externos,
quando nós, aos que morrermos, ressuscitaremos, seremos transformados para a glória do retorno glorioso do nosso Rei Jesus. É isso que nós lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 11, que diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vejam, irmãos, nós somos vivificados, ressuscitados, e nos assentamos nos lugares celestiais, mas, para nós, existe o fator tempo. E assim como a nossa santificação, nós não recebemos esta glória plena em uma medida de uma só vez, porém, o direito de recebê-la já nos foi assegurado e a nova vida já começou. A nossa vida, ela está oculta em Cristo Jesus e os nossos nomes já estão escritos no registro celestial. É por isso que as bênçãos do céu descem constantemente sobre nós e a graça dos céus enche os nossos corações. Mas, juntamente com esses dois pontos, um terceiro ponto que eu quero destacar também, que está nos versículos 7 e 8, exclusivamente dom de Deus. Esta é uma afirmação poderosa da extensão da provisão de vida de Deus em Cristo para nós. Uma vez que separados de Cristo, estávamos tão impotentes quanto a imagem daqueles mortos que nos foram sugeridas há pouco. Percebam que até mesmo a resposta de fé por Cristo dependemos do dom gracioso de Deus. Não somos merecedores de crédito nem pela fé que nós temos. É dom de Deus. Pois até mesmo esta fé, ou como alguns gostam de mencionar, este exercício de fé, é dom de Deus. Sempre precisamos levar em consideração que todo o crédito da nossa salvação deve ser conferido a Deus, de modo que o homem perde toda a razão em se vangloriar. E é exatamente isto que Paulo diz em suas palavras: não de obras, para que ninguém se glorie. Versículos 9 e 10 nos mostra que nenhuma obra de nossas mãos podem satisfazer as exigências da nossa justificação, de que nossa justificação necessita diante de Deus. Mas precisamos nos atentar que, se por um lado as nossas obras não se justificam diante de Deus para o nosso perdão, para a nossa justificação, nossas obras elas não são meritórias, se elas não nos justificam diante de Deus, por outro lado, essas boas obras, elas são tão importantes que Deus nos criou para o fim de que nós as praticássemos. Vejam que, embora as obras sejam um produto da preparação divina, elas são ao mesmo tempo uma responsabilidade humana. Jesus Cristo deixa claro para nós que Ele quer de nós muito fruto. Porque
este fruto vai nos justificar? Não. Mas porque nós já somos justificados. Meus irmãos, antes de nós concluirmos, é necessário lembrar que a partir do momento que respondemos ao chamado de Deus, fazemos parte da nova aliança. Da nova aliança no sangue de Jesus. E se fazemos parte desta nova aliança, precisamos andar exatamente deste modo, como quem faz parte da nova aliança. É um despropósito falarmos que fazemos parte da nova aliança e andarmos conforme outrora, nos nossos delitos e pecados. Assim como na eternidade Deus nos escolheu para sermos santos, Deus nos escolheu para sermos filhos e filhas, Ele nos moldou para sermos suas obras de arte. Somos portadores da imagem de Deus e estamos destinados ao tipo de vida que está de acordo com a natureza de Deus, com o caráter de santidade. Antes, outrora, anteriormente, nós estávamos mortos. Andávamos conforme a nossa própria vontade. Estávamos estranhos à aliança da promessa. Não tínhamos esperança. Nós não éramos cidadãos da nação ao qual Deus havia prometido em ter uma relação de aliança. E agora, meus irmãos? Será que Deus requer muito de nós? Será que Deus exige muito de nós? Será que Deus exige de nós sacrifícios, penitências, sacrifícios extremos, peregrinações, flagelos? Não, meus irmãos. Deus não exige nada disso de nós. Deus só quer que nós lembremos que somos a Imago Dei, que somos a sua imagem e sua semelhança. Nós precisamos lembrar com senso de urgência e constantemente nos perguntar se as nossas obras têm servido para adorar a pessoa bendita de Jesus Cristo ou apenas satisfazer os nossos desejos e egos. Ainda que estas obras estejam sendo feitas para a igreja. Ainda que estas obras estejam sendo feitas dentro da igreja. É urgente. Não podemos deixar para amanhã. Precisamos fazer este exercício de reflexão para ontem. O que nós temos feito para Deus tem sido realmente para Deus ou tem sido feito exclusivamente mais um trabalho? Se realmente nós andamos como filhos e filhas de Deus, se realmente nós andamos como aqueles que receberam a vida de Deus, nós precisamos nos perguntar isso. Ou fazemos isto com o senso de urgência, ou assumimos que somos meros simpatizantes da mensagem do Evangelho. Apenas gostamos, achamos uma mensagem bonita, legal, muito bom, e está tudo certo. Meus irmãos, que o Espírito de Deus Ele nos ajude
a lembrar sempre que foi por causa do amor de Deus por nós que Ele deu a vida do seu Filho Jesus Cristo. Que foi pelo seu amor que Ele nos ressuscitou, que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ainda que nada exigisse de nós em troca. Até porque nós não tínhamos absolutamente nada a devolver para Ele. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém.